Deus seja louvado. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Chamemos o hino 364, 364. Chamemos outro hino. 113,
36. Jesus. Chamemos outro hino. Chamo aqui primeiro, 169, 169.
nós iremos agora, unidos todos em oração, nos apresentar perante o Senhor. E nessa oração, apresentar entre as necessidades que temos, também pedidos que fizeram por enfermos, irmãos que têm causas difíceis, pessoas atribuladas, alguns viajando, outros que se acidentaram, vários familiares de nossos irmãos, e alguns passando a dor do luto pelo falecimento de algum ente querido. Pessoas que ouviram o testemunho desta bendita graça também pedem nossas orações. E a lista que temos aqui, que todos os cultos são trazidas, e nós vamos ler. Irmão José Carlos Bonizzi de Sorocaba, enfermo, com a visão comprometida. Irmã Joaninha de Patrocínio Paulista, 14 anos acamada, e seu esposo, irmão Samuel, passará por cirurgia. A irmã Sara da Vila Califórnia passa por cirurgia. Irmão José Ricardo de Oliveira, cooperador de São Sebastião do Paraíso, internado. Irmão Ronaldo, cooperador em Eubank, da Câmara, Minas Gerais, internado. Irmão Ricardo Fernandes da Vila Antonina, teve um AVC, está internado. Irmão Richard Siqueira da Silva, diácono em Marília, passará por procedimento terça-feira. Criança Benjamin Ferreira da Silva, de São Roque, com enfermidade do câncer. Irmã Érica Ivamoto, de Como, Itália, passará por cirurgia. Irmão Mica, cooperador de jovens em Monte Mor, Botucatu, São Paulo, passará por cirurgia. Irmão Afonso Mazini, de Brasília, enfermo com o coração. Irmão Roberto da Central de Guaianazes, enfermo também com o coração com problema. Irmã Irene Bonifácio de Piracicaba, se recuperando de um procedimento. E o esposo com depressão. Irmão Wilson de São Pedro, internado. Irmã Janete de Souza, do Jardim Mimar, com depressão. Irmã Patrícia Quimes, de Tubarão, Santa Catarina, com lúpus. Irmã Miriam Cleusa, de Comum, aqui desta congregação do Brás, muito enferma. Irmã Luzia de José Bonifácio, teve um derrame facial. Irmão Luiz, da cidade de Adolfo, São Paulo, com a enfermidade do câncer. Vários irmãos pedem para aceitar a gratidão pelas bênçãos que alcançaram através da oração da igreja. E nós, irmãos, que precisamos muito, prova é que estamos aqui, não é? Viemos aqui por necessidade. E a nossa necessidade não é somente buscar de Deus, é oferecer também, não é? Nós não vamos à casa de Deus, costumamos dizer assim: eu preciso congregar para ouvir a palavra. Eu vou aqui para ouvir a palavra, vou lá para ouvir a palavra. Na verdade, irmãos, nós devemos congregar para adorar a Deus e, consequentemente, ouvir a palavra. E é o que vamos fazer agora, nos ajoelhar, com o coração voltado ao Senhor para adorarmos. E Ele certamente ouvirá a nossa oração. Sempre nesses cultos, Deus prepara de vir um irmão do ministério que faz a primeira e outro faz a última oração. Unidos, oremos a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amamassa, Eterno Deus, bondoso Pai Celestial, na Tua santíssima presença, Pai Santo e Justo, estamos ajoelhados nesta santa oração que estamos elevando diante de Ti,
os nossos rogos em favor de todas as necessidades. Parte tivemos conhecimento que foi mencionado pela listagem que o teu servo já acabou de ler, e quantos que estão ocultos, não só aqui presente, como distante em vários lugares. Mas nós estamos aqui desfrutando deste santo privilégio, deste primeiro dia da semana, nesta manhã deste dia, nos deste a felicidade, nos agregou dentro desta casa de oração, aonde agora nesta comunhão estamos te adorando a Ti, ó Deus e Pai, porque Tu é digno, Senhor, e nós somos privilegiados de podermos ter fé que estamos adorando a Ti em espírito e em verdade, e estamos Te clamando, porque nós cremos que Tu nos ouve e que Tu atende, um Pai que não deixa e não esquece de nenhum dos Teus filhos. Graça Te damos, Senhor, por este privilégio de apresentar este santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. E no transcorrer até aqui sentimos já a Tua presença. Esperamos, Senhor, no decorrer do mesmo não faltará a Tua presença, a Tua guia, a Tua luz. E se Tu queres, ó Deus, desça ao Teu céu, como falou Davi, e toca nos montes, e eles vibrarão. Desce a Tua presença sobre esses corações. Estamos aqui ansiosos, ó Senhor, de sentir a Tua presença e de saber que a nossa oração chega diante de Ti e não faltará, Senhor, poder para nos dar aquilo que for da Tua vontade. Graça Te damos pelo corpo musical que Tu preparou nesta manhã para estar ajudando nos cânticos dos hinos. Graça Te damos, Senhor, por todo o privilégio que deste, dando força e saúde ao Teu servo na presidência deste santo culto, abençoando todos que estão colaborando para o mesmo atendimento, aqueles que estão, Senhor, também colaborando nas portas, em outros assuntos, e com especialidade também na parte da transmissão deste santo culto, para que a Tua presença, por meio da Tua palavra aqui neste lugar, ela atinja onde está determinado por Ti, e Tu pode operar. Bendito Deus, como foi um tanto de pedido de oração, e nestes pedidos nós vamos rogar também por esta criança, Senhor, tão jovem e com esta enfermidade. Olha por esta causa junto das demais, as famílias enlutadas também. Te pedimos encarecidamente, dá-nos a graça de sairmos daqui confortados, porque nós viemos aqui numa inteira expectativa, e agora nós vamos Te pedir, manda-nos o conselho da Tua palavra, Lamassalaia Jesus, porque a Tua palavra é tudo na nossa vida. Abençoe em todo os demais necessidades, seja conosco e abençoe inteiramente, Senhor, os enfermos que estão hospitalizados também, não só nos lares, como hospitalizados também há muitos que estão esperando a Tua movimentação, pela fé alcançar vitória. Graça Te damos em tudo, Te pedimos as Tuas bênçãos, ajuda no transcorrer deste culto, e no final nós temos muito mais alegria,
de dizer: agradeço porque o Senhor falou conosco. Graça te pedimos, olha por todos, em nome do Senhor Jesus te rogamos estas bênçãos, por tudo te agradecemos, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nós teremos no dia 27, terça-feira, às 14h30, batismo nesta casa de oração. E no dia 2, que será um sábado, às 18h30, novamente nesta casa de oração. E também nesse mesmo dia, ou seja, no dia 2 de março, sábado, às 18h30, também haverá em Perus, centro. Teremos culto para jovens no dia 24, aqui nesta congregação do Brasil, na Vila Ema, todas com libras. Também a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de casas de oração. Tivemos batismo aqui na terça-feira. O Senhor chamou 68 irmãos, 78 irmãs, 146 no total. Somente neste ano, aqui nesta casa de oração, 980. Ontem, esse é de ontem. Ah, perdão, irmãos, aqui foi de ontem. Até antes de ontem era 834, agora já são 980. Quase 1000 neste mês de fevereiro, ou melhor, nesses 2 meses. Mas nós estamos felizes, irmão. Deus tem chamado bastante almas. E a Irmandade já deve ter ouvido falar sobre a missão Resgate. Esse é um trabalho que Deus deu graça de iniciar-se em várias localidades. Temos já próximo de 40 lugares, cidades, bairros, municípios ou regionais, onde Deus tem dado a graça de fazer esse trabalho usando a nossa mocidade e o ministério das localidades. Isto para buscar as ovelhas perdidas, aqueles que desapareceram da casa do Senhor. Irmãos, vejam, em 2 meses são 980 batizados. Queira Deus que estes 980 estejam dentro da casa do Senhor. Mas a verdade não acontece bem assim. Os irmãos, vejam que durante o ano batizam muitas 1000 pessoas, mas as santas ceias já não sobem em quantidade equivalente àqueles que se batizam. Isto é porque alguns batizam, mas depois é como a comparação que Jesus fez: a semente caiu entre espinhos, nasceu ou entre pedregais, nasce, mas não desenvolve e acaba morrendo. Mas o nosso dever, irmãos, é lembrar dos que estão enfraquecidos, desanimados, parados, e buscar o ensinamento do Senhor Jesus. Ele fez uma comparação de um homem que tinha 100 ovelhas que ele cuidava, era um pastor. E um dia ele contou, só tinha 99. O que ele fez? Ele deixou no lugar seguro as 99 e saiu em busca daquela que desgarrou, que sumiu. E quando ele encontrou, ele pôs nos seus ombros e voltou feliz com ela.
porque havia encontrado uma ovelha que se desgarrou. Os irmãos já imaginaram quanta ovelha desgarrada que tem por aí, irmãos? Se todos viessem hoje, essa igreja estaria superlotada. Mas Deus está dando graça de resgatar muitos que desfaleceram, desanimaram, pararam, e o Senhor tem trazido de volta. E não só isto, em vários lugares o Senhor tem derramado o Espírito Santo com dom de novas línguas abundantemente. Num dos lugares aqui próximo de São Paulo, 160 e tantos o Senhor chamou num batismo, um lugar que batizava um pouquinho de gente. E mais de 300 que o Senhor derramou o dom de novas línguas. Sinal que Deus aprovou este trabalho. E a Irmandade procure lembrar-se daqueles que se enfraqueceram, visitá-los, procurar trazer de volta para os caminhos do Senhor. Agora chamemos um hino. 102. 82. 82. Aguardemos em comunhão e o Senhor nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Amém.
Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 2 da primeira carta de Paulo Apóstolo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos as revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Descreve aqui o apóstolo, irmãos, o caráter que ele manifestava nas suas pregações, ou seja, o motivo, a direção que ele tinha, quem ele queria atingir ou alcançar com as suas pregações, e o modo como ele se apresentava, justificando que não usava de sabedoria humana, nem com palavras sublimes, que pudesse convencer as pessoas pela forma de expor. E não tinha propositura nenhuma de saber o que passava entre as pessoas. A propositura dele, ou a proposta dele, era levar Jesus Cristo, apresentando-o crucificado, que era o motivo com o qual ele, o Senhor Jesus, na crucificação, pôde vencer o mundo,
ou seja, entrar no processo da vitória, porque a vitória alcançou quando ele ressuscitou, mas nisto consistiu então a salvação que ele propunha aos seus ouvintes. E dizia: eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. Eu não fui falar com vocês seguro pelo meu conhecimento, pela minha experiência, pela minha forma de poder explicar o conhecimento que eu tenho das Escrituras. Não foi isto. Eu fui com temor e tremor. E as formas da minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não consegui persuadir ninguém através de palavras persuasivas, mas apresentando as palavras pela simplicidade que Deus me deu, demonstrando o poder do Espírito de Deus naqueles que ouviram. Isto tudo foi para que a vossa fé, que ouvindo isso, crendo, ela não se apoiasse em sabedoria humana, em conhecimento, em experiência, em forma de um bom falar, não foi isto, mas se apoiasse no poder de Deus. E nós falamos dessa sabedoria entre os que são perfeitos, porque falar dessa sabedoria para aqueles que estão vivendo na imperfeição que o pecado proporciona ao ser humano, ele nunca vai entender. Mas aquilo que nós falamos é direcionado àqueles que buscam a perfeição. Porque a sabedoria deste mundo não é aquela que os príncipes desse mundo apresentam, pois a sabedoria dos grandes desta terra, ela se aniquila, ela se acaba. Ela é importante na pessoa, enquanto a pessoa é viva. Morreu, a sabedoria foi-se também. Mas nós falamos a sabedoria de Deus que está oculta em mistério, que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então ele falava daquilo que o mundo jamais havia conhecido, pois antes de que o mundo fosse mundo, esta sabedoria já estava com Deus. E nós sabemos quem era a sabedoria. A sabedoria era o próprio Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Porque falou: a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, Jesus Cristo. Porque se a conhecesse, nunca teriam crucificado o Senhor. Mas eles crucificaram porque estavam na ignorância, dominados pelo pecado, por isso que crucificaram o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou seja, aquilo que não passou no entendimento do ser humano, são essas que Deus preparou para aqueles que o amam. Que é aquilo que o Senhor envia para nós através da sua palavra. Diz: mas Deus revelou-as para nós pelo seu Espírito, ou seja, através do Espírito de Deus é que as coisas de Deus a nós são manifestas. Por quê? Porque o Espírito de Deus, isso aqui é muito profundo, irmãos, que ele diz aqui, penetra todas as coisas. Isto quer dizer que para o Espírito de Deus, o seu poder é tão grande que não há limitações para nada. Tudo que Deus quer lhe é possível pelo seu Espírito. E este Espírito ele também penetra até as profundezas de Deus. O que quer dizer isso? Sai dos sentimentos de Deus, que são impenetráveis, inimagináveis. Ninguém pode imaginar o que Deus imagina, o que Ele pensa. E o Espírito dele é que dali mesmo sai e traz para aqueles onde o próprio Espírito de Deus habita, que somos nós, as coisas dos céus, as coisas de Deus, direto para todos nós. Então diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Cada um sabe de si próprio, ninguém sabe o que está no outro, nem o marido sabe o que está na mulher, nem a mulher no marido,
Por quê? Porque isso aí é perfeitamente particular, é de cada um. Agora, ninguém pode compreender as coisas de Deus, também se não for pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, ou seja, o espírito que domina o ser humano neste mundo. Mas temos recebido o espírito que vem de Deus, para que nós pudéssemos conhecer aquilo que Ele dá para cada um de nós de forma gratuita, não cobra nada. Ele nos concede por misericórdia, pelo amor, como cantamos agora há pouco este hino. Estas coisas também aqui falamos, mas não falamos com palavras de sabedoria humana. Nós falamos com aquelas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mandari, entende o que quer dizer isso? Então vamos ver. Ele falava não com palavras de conhecimento humano, de teologia, de sabedoria, de ciência humana. Não, mas ele falava com a inspiração do Espírito Santo, porque nessa inspiração Deus manifesta na pessoa aquilo que sai do seu sentimento, ou seja, da profundeza de Deus, impenetrável por qualquer ser humano. Sai de lá e ela vem ao que tem o Espírito de Deus, e a pessoa ouve e imediatamente, automaticamente, o nosso cérebro compara. Os irmãos podem ver, se alguém fala uma coisa, vamos comparar isso materialmente, conta uma coisa graciosa, engraçada para uma outra pessoa, a pessoa está ouvindo atentamente, então a pessoa acaba de contar, a reação da pessoa é imediata. O que ela faz? Ela sorri, dá gargalhadas, acha aquilo interessante e engraçado. Não é assim? Mas se fala uma coisa feia que agride a pessoa, também no mesmo instante a pessoa que está ouvindo rejeita. Esta capacidade de receber ou de rejeitar, isto é um atributo que Deus deu ao ser humano. Todos têm, só o louco que não tem, mas qualquer pessoa normal tem. E está ouvindo alguma coisa que lhe agrada, o cérebro está aberto e está recebendo. Não lhe agradou, fecha. Está ouvindo, mas não está recebendo. Não é assim que nós fazemos? Todo mundo, só se não tiver juízo. Mas tendo isso é automático. Aquele que tem o Espírito de Deus que habita em si, quando ele ouve alguma coisa que vem por Deus, pelo Espírito Santo, então o cérebro, ele ouviu no seu ouvido, o cérebro abriu e o coração recebeu, guardou aqui dentro. Por quê? Porque ele comparou a coisa espiritual com a espiritual. Aquele que não tem a espiritualidade, que é dominado por outros sentimentos deste mundo, de espíritos das trevas, ele ouve, mas fecha, não recebe. Este é o motivo, era o motivo da doença que estava lá em Corinto, da enfermidade que estava na Irmandade de Corinto. Por quê? Porque deixavam-se perder as virtudes do Espírito de Deus, então não tinha mais força no Espírito. Então, quando vinham as coisas de Deus espirituais, não coincidia com aquilo que estava dentro deles, consequentemente não podiam receber. Ouviam, mas não ficava aqui dentro. Por quê? Porque eles comparavam as coisas espirituais vindas pelo Espírito Santo com as coisas espirituais da terra, do mundo, o espírito do mundo que estava nele. É claro que comparando não estava igual, não recebia. Aqueles que eram crentes fiéis, que guardavam em si, irmão, estava sob domínio do Espírito de Deus, quando ouvia as coisas que vinha pelo Espírito Santo, ele abria e recebia. E fazendo isso, o que acontecia? Eram alimentados pela palavra de Deus. Os que comparavam e não recebiam, é como, irmãos, quando a pessoa está com anemia.
Pessoa que está muito anêmica, o cheiro da comida lhe faz mal. O estômago revolta com o cheiro da comida. E se põe a comida no prato, a pessoa fica ciscando, mexendo e não come. Porque o estômago não aceita. Por quê? Porque está anêmica, está enferma. Não é assim? Não é diferente espiritualmente. O doente espiritualmente, ele ouve a palavra também, congrega, canta, ora, toca o instrumento, faz de tudo o que precisa fazer. Só que a palavra vem, mas ele não consegue comer. Porque quando ele compara aquilo que vem de Deus, não coincide com o que está nele, com o que está nela. Então a palavra entra no ouvido e sai por outro, não é guardada. Vai enfraquecendo, 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 e o resultado é a morte. É esta doença que o adversário investe, faz de tudo para dar essa doença para as pessoas. Por quê? A primeira coisa que ele faz é colocar na pessoa, irmãos, sorrateiramente, meditações espirituais, materiais, carnais, das coisas das trevas, do pecado, da maldade, da injúria, do ódio, da vingança, e vai juntando tudo isso. Quando vem a palavra de Deus, que sai, irmãos, das profundezas de Deus, ele vai comparar, o cérebro não aceita, porque não bate com o que ele é, não coincide com o que ele sente, então ele não pode receber, e ele continua doente. Isto acontecia em Corinto, e isto acontece hoje em muitas pessoas. Congregam, ouvem a palavra, gostam de congregar, mas quando o Senhor manda a palavra, ela confere, se coincidir com o que ela gosta, ela recebe. Se coincidir na comparação que o seu cérebro faz enquanto está ouvindo, coincidir com aquilo que ela pensa, quando ela gosta, das suas expectativas, dos seus anseios, dos seus desejos. Deus falou comigo hoje, louvado seja. A palavra foi uma glória, hoje encheu o meu coração. Mas quando o Senhor fala, trazendo das profundezas de Deus, mostrando o seu erro, o seu defeito, a sua doença espiritual, aí não coincide, aí não recebe. Por quê? Porque está doente. E por que Deus manda a palavra então deste jeito, irmãos? Por que será? Só para informar que existe essa doença? Não. Ele manda a palavra para curar esta enfermidade da igreja. Os irmãos estão entendendo isso? Então, os irmãos veem como é que nós somos. Aí Paulo dizia, falando do espiritual, o homem espiritual é aquele que o espírito do mundo não o domina. Prazeres mundanos, prazeres das coisas das trevas, entregar o seu coração à vaidade, às coisas deste mundo, a pessoa resiste e não cumpre, está sempre procurando agradar a Deus. Então a pessoa é espiritual, porque é dominada pelo Espírito de Deus e recebe tudo que Deus fala pela palavra. Então a estes, ele discerne bem tudo, isto é, entende bem tudo, compreende bem tudo, como os espirituais estão compreendendo nesta manhã. Os que são espirituais ouvindo isto aqui, ou em qualquer lugar do mundo, estão entendendo isto que é deste jeito. Os carnais estão com dificuldade de entendê-lo. Mas veja bem, o homem que é espiritual discerne bem tudo, e ele não é discernido por ninguém. Ninguém consegue compreender, irmãos, a maneira como ele absorve a palavra de Deus, e a palavra tem poder na vida dele. Ele não consegue, as pessoas não conseguem entendê-lo. A mulher não entende o marido. Por que o marido é tão temente a Deus assim, tão fiel? Às vezes o marido não entende. Não entendo porque essa mulher é tão crente assim, tão fiel, eu não consigo ser. É porque o Espírito que está nela recebe o que Deus manda, o que Deus dá, então ela vai se santificando. E você não consegue, porque você rejeita. Então, enquanto ela cresce nas virtudes, você vai crescendo nas virtudes do erro, da carnalidade, e vai se enfraquecendo. E o motivo das palavras que Deus manda não é lançar fora, é abraçar o povo, porque cantamos agora, oh, que grande amor!
Este é o amor de Deus para com o seu povo. Por que aquele que discerne bem tudo e não é discernido por ninguém? Porque tem a mente de Cristo, irmãos. Pessoa que perde a mente enlouquece, não conhece mais ninguém. Se a mulher perde a mente, ficou doida, ficou louca, o marido chega, ela fala: quem é esse homem aí? Chega um filho, chama ela de mãe, ela não conhece. E não tem mais noção da vida. Por quê? Porque perdeu a mente. E agora ela não tem mais sensação das coisas. Põe até a mão no fogo e se queima, porque não tem mais juízo. Perdeu os sentimentos de tudo. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, diante de uma palavra como essa, está agora conferindo: será que eu aceito tudo? Será que tudo que Deus manda entra aqui dentro e fica guardado? Ou tem alguma coisa que eu rejeito? Então estes que têm a mente de Cristo não querem perder a mente, não. Eles querem manter a mente sempre em nível mais alto possível, porque quer discernir tudo bem. Bendito seja o Senhor. Mas quando, irmãos, a pessoa começa a perder esta sensibilidade de Cristo, ao invés de discernir bem as coisas, ele não discerne mais. A primeira coisa a discernir, ou seja, a compreender, a analisar, não é o outro, os outros, é analisar a si próprio. Se estiver em mim o discernimento de Deus, primeira coisa que eu preciso fazer é discernir o que está aqui dentro, o que está aqui. Será que tudo que está guardado aqui dá para conferir com a palavra e aceitar? Ou tem coisa que eu guardo aqui que colide com aquilo que Deus fala? Não aceita, reprova. Então, primeira coisa, quem tem discernimento, procure discernir-se a si mesmo. É saber que espírito te guia, que sentimentos te levam a viver nesta vida. Se é o sentimento de amor, de compaixão, de vontade de agradar a Deus, de paciência, de humildade, de caridade fraternal, então você está bem, a mente de Cristo está bem dentro de ti. Então você pode receber e analisar, porque vai coincidir aquilo que Deus fala com aquilo que você pensa, e você vai ser santificado. Mas se você perceber que dentro de você tem essas coisas ruins, malignas, cobiça, ódio, vontade de fazer tudo que a carne quer, e viver como vive o mundo, de usar o que o mundo usa, praticar o que o mundo pratica, ocultar a verdade e mostrar o engano, então você vai perceber que dentro de ti, primeiro você precisa mudar o teu ser, para depois querer discernir que espírito está em outro. Primeiro saiba que espírito habita dentro de ti. Glória ao nome do Senhor. Olha, irmãos, é a palavra de hoje. Bem que daria vontade de pregar diferente. Que tudo que fosse pregado hoje trouxesse uma alegria enorme, irmandade, coincidisse tudo que todos pensam. Então seria uma glória. Glória a Deus. Deus falou comigo. Ele vai me abençoar. Ele vai ser comigo. Ele vai me abrir as portas. Ele vai me ajudar. Porque o que eu estou ouvindo é exatamente o que eu pensei. É exatamente o que eu orei. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E agora esta palavra veio e me trouxe. Até o último hino nós iríamos cantar com uma força, com uma alegria. Mas a palavra hoje, irmãos, ela não veio na contramão, ela veio na mão correta. Somos nós que estamos na contramão. Bendito seja Deus. E por que então Deus manda a palavra assim? Será que é para deixar todo mundo triste? Não. Os irmãos querem ver uma coisa? A pessoa começa a ter canseira, desânimo e uma moleza, uma preguiça, e sente que não está bem.
Fala com um, vai no médico, o médico fala, de fato, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se você quiser saber realmente o que você tem, eu vou fazer aqui agora um pedido de exame de sangue. Você vai fazer 40 exames de sangue diferentes. Eu vou ver tudo que tem no teu sangue primeiro. Depois eu vou dizer o que você tem. É o que Deus está fazendo aqui hoje. Ele poderia dar uma resposta direto, mas não falar os detalhes. Hoje ele está falando detalhadamente, não é do sangue do corpo, é dos sentimentos da alma. Hoje o Senhor fez exame não de sangue, examinou o contexto que está, irmãos, do nosso viver, tudo que está oculto, que a gente gosta muito de discernir os outros, gosta muito de saber dos outros, de julgar até os outros. Não, isso é fraco. Este irmão, meu Deus, ele dá mau testemunho. Aquela irmã, ela anda assim, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então a gente está discernindo. Ela é fraca, não tem temor de Deus nenhuma. Não sei nem como é que vai tomar Santa Ceia este ano. Não é assim que a gente fala? Só que agora o Senhor mudou e pegou o resultado do exame de cada um. Falou, olha, dá uma olhadinha como é que está o teu sangue aqui. Quanta doença que está no teu corpo e você não sabia. A Irmandade aceita esta palavra, irmãos? Então, bem-aventurados são quem ouvir e disser, Senhor, liberta a minha alma, Senhor, e encha-me do teu Espírito Santo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não rejeitaremos nunca aquilo que Deus nos manda. Abraçaremos e seremos fiéis ao Senhor. E a bênção de Deus, sim, como consequência da fidelidade, não faltará na vida de ninguém. E nós queremos bênção de forma irrestrita. Não, eu quero ser abençoado, sim. É claro que todo mundo quer. Só que hoje veio aqui a receita. Você quer ser abençoada? Quer ser abençoado? Então cura a tua enfermidade. Olha, irmãos, vamos ser simples na presença de Deus. Porque os que forem simples nesta manhã ouvindo esta palavra, pode crer que o Senhor te liberta destas doenças espirituais. E faz com que saiamos daqui guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso eterno Deus e bondoso Pai que estás nos céus. Mais uma vez, Senhor eterno e santo, diante da tua presença, levamos a nossa voz de oração. Pai glorioso, com os nossos corações dilatados de alegria, Senhor eterno. Bendito Deus por esta boa oportunidade que o Senhor nos deu, de podermos nos congregar, Senhor eterno, e levarmos a Ti esse santo culto, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai eterno e santo, para Ti, Senhor glorioso, nós elevamos os nossos louvores. Bendito Deus, cantamos hinos, os músicos tocaram, Senhor eterno, as famílias nos seus lares, Senhor glorioso, se reuniram. Bendito Deus, Pai eterno e santo, para Te louvar e para Te oferecer esse santo culto, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Elevamos as nossas orações diante da Tua presença, Senhor, e temos certeza, bendito Deus, que o Senhor ouviu as nossas orações, Pai eterno, e também a oração que deste ao Teu servo, Senhor glorioso, estão todas aí registradas no Teu memorial. Pai eterno, Te agradecemos pela força que deste ao Teu servo na presidência, Senhor glorioso, pela guia do Teu Espírito Santo, Senhor.
Bendito Deus, porque nesta manhã somente o Teu nome foi glorificado. Senhor, te agradecemos por esta boa comunhão, Senhor, que sentimos, e pela alegria que temos, Senhor, de sermos chamados Teus filhos e podermos compartilhar contigo este afeto, Senhor, de sermos Teus filhos e Tu ser o nosso Pai. Senhor, te agradecemos, Senhor eterno e santo e justo. Bendito Deus por todos que colaboraram, Senhor, e a nossa alegria é maior ainda, Senhor eterno, porque nós ouvimos o conselho da Tua palavra. Senhor glorioso e justo, permita que esta palavra possa encontrar lugar no nosso coração e que nesta manhã, Senhor, bem todo o Teu povo possa sentir, Senhor eterno, o resultado do remédio da Tua palavra. Senhor glorioso e justo, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade na nossa vida e que possamos andar, Senhor eterno, com saúde na Tua presença. Senhor glorioso e santo, ainda vamos te pedir, Senhor, abençoa, Senhor eterno e santo, a missão resgate, Senhor, que o Senhor tem preparado. Bendito Deus, ó Deus glorioso, ajuda o Teu povo, Senhor, nas casas que receberão as visitas e a nossa irmandade que vai visitar, Senhor, prepara uma boa receita, Senhor, e que a Tua saúde possa entrar nos lares e o Teu povo seja liberto para fazer a Tua vontade. Senhor, bendito Deus, te pedimos, Senhor eterno, agora, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, terminando este santo culto, Senhor, e as famílias que estão nas suas casas, abençoa o Teu povo, Senhor, no decorrer deste dia, Senhor eterno, está chegando o horário do almoço, Senhor glorioso, abençoa a nossa irmandade, alguma casa que clama por socorro, Senhor, envia socorro pelo amor do Teu nome, manda ânimo para o Teu povo, Senhor, a nossa irmandade congregar no dia de hoje ainda nos cultos, abençoa toda a nossa irmandade, pelo amor do Teu santo nome, te pedimos esses favores e muito mais te agradecemos, em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Chamemos o hino 79.
a santa paz de Deus, seu amor, sua eterna palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneçam em nossos corações.